Oi, pessoal, tudo bem? Vieram me perguntar algumas questões pessoais. Faz tempo que o pessoal tá perguntando. E eu acho que a gente consegue falar sobre isso aos pouquinhos. Perguntaram como é que eu faço para aprender algumas coisas. Então, assim, ó. Eu costumo brincar que o mais importante do quanto a gente sabe ou deixa de saber é se a gente sabe aprender. E a gente que tem deficiência visual, a gente tem muita dificuldade de aprender, no sentido de que muitas coisas a gente pode fazer e é de uma forma diferente, mas daí as pessoas pensam que como a gente não vai fazer da mesma forma, a gente não vai aprender a fazer de nenhuma forma, né? Então é uma crença bastante forte que a gente precisa lutar contra para não acreditar. E quando a gente não enxerga, a gente tem uma série de comportamentos adaptativos para deficiência que variam muito de pessoa para pessoa. Então isso afeta muito se a gente vai aprender ou não. Então, quando a gente pensa em deficiência visual e em aprendizado, a gente tem um universo não explorado. Entendeu? Aí a gente tem, por exemplo, muitas pessoas com deficiência visual que exploram mais os seus potenciais intelectuais. Então, eles conseguem mexer em tecnologia, eles falam idiomas, mas quando a gente entra no dia a dia, eles não sabem tantas coisas. Por quê? Porque, de certo modo, por não enxergar, a gente fica fora de muitos aspectos da realidade objetiva. E muitas vezes a gente não é convidado a fazer parte dessa realidade objetiva. E aí a gente precisa superar a gente mesmo, né? E muitas vezes é um aprendizado solitário. Então teve muita coisa que eu quis aprender que eu tive que lutar sozinha. Porque não tinha que fizesse isso por mim e comigo. A gente também encontra algumas pessoas com deficiência visual que, devido ao aspecto de superproteção, elas acreditam que elas não podem fazer as coisas mais simples. E como elas recebem tudo, às vezes na mão mesmo, assim, né? Elas não desenvolvem as habilidades. E aí a gente tem um abismo muito grande, né? E aí fica complicado, porque às vezes a pessoa quer, por exemplo, morar sozinha, mas espera aí, como é que eu vou morar sozinha se eu não sei fazer uma coisa simples, né? E aqui eu tô pensando também em muitas habilidades. A deficiência visual é um troço assim chato, porque a gente, de certo modo, perde muito da nossa consciência corporal, né? O próprio domínio de estar no próprio corpo e dar conta do próprio corpo. Então isso pra gente muitas vezes é uma coisa que tá em aberto, que a gente não tem tão facilmente. Então tem que correr atrás do prejuízo, né? E tudo que a gente vai tentar fazer, a depender do lugar que a gente está, é um desafio. Então, por exemplo, eu queria muito fazer academia, mas daí para eu ir para academia é difícil, porque em muitos casos, lá dentro da própria academia, eu sou tratada com preconceito, com infantilização, de uma forma que para mim é difícil lidar com isso, né, sabe? Despersonalização. E isso na frente de outras pessoas, daí eu me sinto exposta, daí eu me sinto desconfortável, né? Então, assim, para mim é muito difícil e é uma coisa que eu quero e é uma coisa que eu preciso. Então, assim, às vezes, pra gente fazer coisas simples, devido às barreiras atitudinais das pessoas, a gente tem exige uma flexibilidade emocional muito grande, sabe? Flexibilidade mesmo, tipo, o negócio tá acontecendo, eu tenho consciência disso, mas eu consigo não me afetar. Porque se a gente se afetar toda vez, a gente paralisa. A gente tem hoje muitas pessoas, por exemplo, que têm habilidade para aprender as coisas, mas elas se sentem tão mal com as questões atitudinais das pessoas que isso drena toda a energia emocional delas. E assim, é compreensível, porque é realmente difícil. Então é um desafio a mais, né? A inclusão, a acessibilidade atitudinal é o aspecto mais definitivo da inclusão.
Bota isso na cabeça de vocês. Então, sem isso é muito difícil. E eu queria, de certo modo, compartilhar um pouco de como eu aprendo. E é um processo difícil um pouco, mas é interessante. Primeira coisa, quando eu evito querer as coisas, porque eu sei que quando eu quero, eu vou querer muito. E quando eu quero muito, eu não vou desgrudar. Então, é um processo mais difícil, não porque eu tenha mais dificuldade, mas porque eu estou inserida em um processo social em que não é esperado que eu saiba nada. Entende? E assim, o problema de quando a pessoa fala, uau, que legal, você tá fazendo isso, é que pra ela, tu já chegou no topo. Então, olha, tu não precisa mais se esforçar, porque tu já é incrível, sabe? E a gente precisa ter muita vida, muita força, muita vontade de estar inserido, de estar nas pessoas, né? Eu ouso dizer, gente, que a gente precisa ter muito amor, né? Muito amor ao mundo, muito amor à vida, pra conseguir falar, olha, cara, tu não espera que eu esteja aqui, tu não acha que eu tenho com que contribuir, tu entende que eu já fiz tudo, mas adivinha, eu nem comecei, eu tô aqui e vai ter eu fazendo as coisas sim, né? Então, pra gente poder aprender uma coisa, uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa ensinar os outros a nos ensinar. E para isso precisamos ter muita paciência, porque a maioria das pessoas realmente não sabe lidar com pessoas com deficiência visual. Se você estiver no interior, vai ser ainda mais difícil. Então, se você quer que alguém te ensine uma coisa, antes de mais nada, pergunte se você pode explicar para ela a melhor forma de te ensinar. E aí a gente entra num outro aspecto muito massa. Aprenda como você aprende. Observe as coisas que você faz, como é que você faz. Entendeu? Então, assim, como é que você faz? Por exemplo, eu tô aqui na frente da minha mesa e eu vou procurar o meu adoçante. Eu não como açúcar, desculpa, imundo. Eu gosto de adoçante e eu sei que a última vez que eu usei o adoçante, eu coloquei ele aqui na mesa. Então, como é que eu vou fazer para achar esse adoçante que eu coloquei aqui? Ó, já achei o adoçante. Está entendendo? Então, observa como você aprende. Observa como aquilo que você sabe fazer entra na sua cabeça. Porque se você for aprender uma habilidade nova, por exemplo, você vai precisar ensinar o outro a te ensinar. Eu, por exemplo, percebo que eu aprendo muito mais alguma habilidade nova se eu conseguir incluir outras partes do meu corpo no processo, não só as mãos. Então, algumas coisas que eu vou fazer, eu incluo aquilo, às vezes toca na minha perna, toca na minha coxa, lábios. Então, muitas vezes, para aprender uma coisa, para poder entender uma coisa, não é só as mãos, eu preciso encostar o corpo todo. Tem algumas coisas de artesanato, por exemplo, de miçanga, de bijuteria e tal, que eu uso os dedos dos pés, além dos dedos das mãos. Eu sei que é estranho, mas é isso aí. Eu aprendo assim. Então, algumas coisas eu preciso mais do meu corpo. Então, por exemplo, para tricotar, a maioria das pessoas tricota como? Com as duas agulhas em paralelo e as agulhas vão correndo e ela vai visualizando aquilo, né? As agulhas vão só batendo nas outras e o ponto vai indo e vindo. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Não sei. Se as agulhas ficam só na horizontal, eu tenho dificuldade de sentir realmente quando o ponto passou, quando o ponto não passou. Então eu preciso pegar essa agulha e colocar na vertical. Então eu sou uma pessoa que tricota com as agulhas na vertical, as agulhas encostando na minha perna. E é assim que eu consigo fazer. É assim que eu consigo tricotar, por exemplo, ter o controle da agulha, ter o controle do TA, é assim que eu sei fazer. Então, assim, a estética de quem não enxerga, muitas vezes é diferente da estética de quem enxerga. Por quê? Porque a gente tem um sentido a menos, e aí cada um vai ter seu jeito de realizar as coisas. Eu sinto que eu preciso ter o envolvimento do meu corpo inteiro para fazer as coisas. E tudo bem, fazer. Tem outras pessoas que vão precisar aproximar mais o rosto, porque elas têm um quadro de baixa visão ali agregado. Vai ter outras pessoas que vão precisar... Você está entendendo? Então, eu acho que uma segunda dica muito massa para você aprender qualquer coisa é você ser capaz de ensinar quem vai te ensinar, observar como você aprende e tentar fazer de outra forma. Porque se quem enxerga tem uma forma, você vai ter outra forma de fazer. Para você descobrir como é que é a sua outra forma, você vai ter que tentar. Você vai ter que fazer coisas até de um jeito meio bizarro, meio estranho. E tudo bem, porque o importante é ser feito.
Entende? Eu, para conseguir fazer algumas coisas de miçanga, eu tenho que usar os pés. E aí eu só tenho duas possibilidades. Ou eu uso os pés ou eu não faço. E tudo bem. Né? Então, assim, é muito importante a gente aprender como é que a nossa mente funciona. Como é que a minha mente funciona, como é que a minha mão funciona. Outra dica também que me ajuda bastante a aprender as coisas é ter paciência, inclusive comigo. Então, a curva de aprendizado de uma pessoa que não enxerga, muitas vezes vai ser bem menor que de uma pessoa que enxerga. Então, enquanto a pessoa está tentando entender, é isso aí. A gente já entendeu tudo e palmas pra gente, e aí é assim mesmo, é nóis. Mas vai haver situações em que a nossa curva de aprendizado vai ser maior. Em que geral vai estar lá nadando de braçada e a gente vai estar tropeçando nos próprios pés. E é assim. Então a gente tem que aceitar. Quando for maior, mas quando for menor, mas quando for maior também. Né? Cada pessoa é única, cada uma vai ter seu jeito de aprender. E em relação a gente também vai ter o nosso jeito. Então a gente vai precisar aceitar como que o nosso corpo, como que a nossa mente funciona. Tanto vai precisar ter humildade quando a tua curva for bem mais curta que das outras pessoas por qualquer motivo, quanto vai precisar também ter perseverança se a sua curva de aprendizagem for maior que a das outras pessoas. Então, a paciência é uma condição sine qua non. É uma condição sem a qual a pessoa que não enxerga não faz nada. Ah, eu não enxergo, eu não tenho paciência. Amor, não tem jeito, desenvolve aí. Trabalha essa paciência, vamos entender por que você não desenvolve. Porque a gente precisa ter paciência para viver. Se uma pessoa que enxerga precisa de paciência para viver, quem não enxerga precisa mais. Porque a sociedade não está preparada pra gente. As famílias nossas muitas vezes não estão preparadas pra gente. Muitas vezes a gente também não está preparada pra gente, não. Né? E aí, muitas de nós, a gente tem dificuldade de se aceitar assim. Ah, mas tem dificuldade de se aceitar assim. E tudo bem. Quando a gente consegue abraçar as nossas verdades e entender as nossas mentiras, a gente consegue dar a cada coisa o peso e o tamanho que elas realmente têm. Então, aprender a ter paciência, aprender a ter tolerância com os outros e com a gente é algo que ensina a gente a aprender. Uma outra dica também que eu experimento bastante aqui no meu dia a dia, né? É você se colocar também na posição de fazer algo pelos outros. Então, tem algumas pessoas com deficiência que na hora de pedir ajuda, nossa, a gente pede ajuda para todo mundo. Deus, o mundo Raimundo, assim, eu já andei na rua e sem enxergar, né, pedindo ajuda para caminhão de lixo, para cavalo, porque eu via assim na rua, eu pensava que era uma pessoa e não era. Então, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de se colocar na posição de servir as outras pessoas. E aí reclama que as pessoas não ligam pra gente, só ligam pra nossa deficiência. E às vezes é isso sim, mas muitas vezes não é. Às vezes é somente porque a gente é uma pessoa egoísta mesmo. E não é legal estar perto da gente. Então, se você quer que as pessoas te ajudem realmente, inclusive em coisas que são difíceis, seja uma pessoa gentil. Sabe? Ofereça pra ajudar elas em alguma coisa. Ofereça pra ouvir. Tenha paciência. Eu já tive muita gente que me ensinou coisas assim, vocês não acreditam. Mas por que isso aconteceu, né? Porque a gente se coloca também na postura de saber receber, sabe? De dar um sorriso pra pessoa, de dar uma atenção, de tratar bem, sabe? É muito complicado você não tratar as pessoas bem e depois esperar que elas façam outras coisas por você. Não vai funcionar direito. Deixa eu ver mais alguma coisa, deixa eu lembrar aqui. Uma outra dica bacana é você saber aceitar não, mas saber também continuar tentando. Quando eu fui aprender tricô, gente, eu passei 1 mês sem conseguir dar o ponto. 1 mês. Todo dia eu tentava e não dava certo. Tentava e não dava certo. Tentava e não dava certo. Até que uma hora deu certo. Mas eu tive que tentar 1 mês. Ah, mas eu tive que tentar 1 mês.
Conclusão. A gente aprender as coisas sem enxergar é mais sobre o nosso emocional que sobre a nossa falta de visão. É muito mais sobre as pessoas que estão ao nosso redor do que sobre a nossa capacidade. Entendeu? Então observa quem está no teu redor. Observa que tipo de pessoa tu quer que te acompanhe. Sabe? Que tipo de pessoa que tu quer ser. Que tipo de realidade tu quer construir, sabe? É bem massa quando a gente começa a ter um propósito de vida. Onde é que tu quer chegar? Sabe? É muito importante isso. Algumas coisas que tu quer conquistar vai demorar tempo. Bota isso na tua cabeça, vai demorar tempo. Porque a vida é assim. Então, se você souber disso, que vai precisar de tempo, tu respeitar o tempo e fizer passinho a passinho, tem mais chance de você conseguir o que você quer. Mas tem essa noção de que algumas coisas vai levar tempo, que você vai precisar ter paciência, que você vai precisar ter persistência, que você vai precisar ter paciência com as pessoas, que você vai precisar respeitar a tua limitação. Como do nada tu vai querer que os outros respeitem suas dificuldades se tu não respeita nem a ti, sabe? E quando a gente vai construindo essas coisas, a gente vai percebendo que de fato dá para aprender praticamente qualquer coisa que a gente quiser. Eu aprendi muitas coisas, foram poucas coisas que eu quis aprender e que eu tive que desistir porque eu não dava conta de fazer. Aconteceu, mas são muito poucas coisas. E eu, assim, na medida que o tempo passa, eu tenho mais vontade de aprender coisas que eu não sei. Eu quero muito aprender outras coisas, né? E eu gosto muito de estudar, de ensinar, mas também de aprender, de ser desafiada, sabe? Então eu entendo, assim, que a deficiência é uma coisa importante, é parte da minha identidade. Limita muita coisa, mas ela não vai me impedir de ser quem eu sou. Pelo contrário, eu vou usar a minha condição visual para ser uma pessoa cada vez melhor, mais capaz, mais íntegra, mais compreensiva com os outros, mais humana com os outros, mais respeitosa com os outros, entendeu? Então, eu gosto muito daquela música do Clayton Cleide, né? Acho que Navega Coração. Ele fala assim: e nem piratas, nem borrascas, nem dragões vão me impedir de ser feliz, de levantar a minha âncora e partir. Essa música muitas vezes foi meu hino interno. Era uma música que eu cantava para mim mesma quando as coisas estavam muito difíceis. E sabe qual é o bom das coisas que precisam de levar tempo? Quando o tempo termina, a gente ganhou muito mais do que a gente esperava receber no começo. De verdade, tá? Então, é isso. Espero ter respondido. Não sei se eu consegui falar de uma forma clara que todo mundo entendeu. Mas a gente que não enxerga precisa começar a separar o que vem da nossa deficiência, o que vem do meio que a gente está inserido e o que vem também das crenças que a gente estabeleceu sobre nós mesmos. Algumas crenças que a gente estabelece sobre a gente não são verdade, tá bom? E sem questionar, a gente vai ter muito mais dificuldade de separar o joio do trigo. É isso, gente. Um abraço carinhoso, paz e bem pra todo mundo e boa noite.